Fala, fala galera! Priscila na área para mais um vídeo de correção de redação. É óbvio que eu vou trazer muito conteúdo da UniOeste por aqui, afinal de contas a prova está chegando, né? E aí eu sei que vocês anseiam por correções para essa prova. Lembrando que no dia 7 de julho eu vou fazer um aulão pré-prova, uma revisão com possíveis temas, exemplos de textos, pelo valor único de R$ 49. Vai ser uma tarde aí que você vai passar com a Priscilane. Para mais informações, encaminhe um e-mail para profaprisátira@gmail.com. Agora, meus amores, seguindo aí nessa esteira de análise de redações, vamos corrigir um artigo de opinião. A proposta, eu já corrigi alguns vídeos aqui no canal, sobre o racismo, né? O fato de não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? E aí a filha usou como título o seguinte: o Brasil não pode voltar no tempo, tá? Eu recebi alguns comentários em vídeos anteriores, né? E essa, inclusive, é uma dúvida de alguns alunos meus sobre a questão da contra-argumentação, se ela é obrigatória no texto, tá bom? Então, o ideal é que você faça essa contra-argumentação, é uma estratégia que você tem, aliás, para defender o seu posicionamento. Então, você pode muito bem fazer essa contra-argumentação. Então, usa aí um ainda que, um posto que, ou mesmo que, né? Isso daí ajuda muito. Então, é quando você elogia algo, traz algo positivo para depois refutar aquilo que você mencionou, tá bom? É uma estratégia que você pode fazer aí no seu texto, tá bom? Ela usou como título: O Brasil não pode voltar no tempo. Em momentos do atual debate antirracista no Brasil, o calendário parece indicar meados do século XX. No final desse, daria para colocar desse, né, para não ficar repetitivo, em 1988, o racismo foi considerado crime inafiançável pela Constituição Federal Brasileira. Apesar desse fato, vocês estão vendo que ela fez aqui uma contra-argumentação, a sociedade insiste em conviver com o preconceito e fechar os olhos para essa discriminação baseada na cor da pele do indivíduo. É preciso que as pessoas entendam que, além de não serem racistas, precisam ser antirracistas. Então, aqui o posicionamento dela já ficou bem marcadinho. Longe de serem impotentes, crença que as desresponsabiliza, não há ação quando alguém expressa a sua opinião de que todo preto é bandido. Não existe opinião quanto a isso. É racismo em sua forma mais banal, enraizado na estrutura social e que orienta as relações econômicas, culturais e políticas. A luta do antirracismo, que deveria ser inerte a nós, povo brasileiro amplamente miscigenado e que vive em um país com 56% da população negra, é colocada embaixo do travesseiro e é invisibilizada com a tal liberdade de expressão, que nos leva ao silêncio. A névoa proveniente do episódio recente em que um homem negro foi morto em uma viatura da polícia com uma câmara de gás lacrimogênea improvisada, com uma câmara de gás a névoa proveniente do episódio recente em que um homem negro foi morto em uma viatura da polícia com uma câmara de gás lacrimogêneo improvisada é semelhante à cegueira branca descrita por José Saramago. As duas funcionam como vendas e mascaram a situação do racismo no Brasil. As pessoas veem, mas não enxergam a importância de serem antirracistas. Esse caso recente de discriminação alimenta a sensação de embarque num túnel do tempo. O século XX, muitas vezes, ressurge. Olha lá, o que eu sugeriria que você fizesse? O seu artigo tá muito bom, o seu argumento tá muito legal, tá? Gostei bastante aí do seu domínio. Eu quero que você cuide para o seu parágrafo não ficar muito extenso e para você separar melhor aí os argumentos. Separar melhor em que sentido? No sentido de que às vezes você se perdeu. Perceba que ficou cansativa a leitura, parece que não tem tanta clareza, tá? Então olha lá, ó, longe de serem impotentes,
crença que as desresponsabiliza, não há ação quando alguém expressa a sua opinião de que todo preto é bandido. Então fala quem que se desresponsabiliza, quem que não tem ação, as pessoas, entendeu? Então eu acho que aí faltou você complementar isso para mostrar para o corretor, né, o que que você está falando de uma maneira enfática, qual que é o seu posicionamento, né? Ó, é o racismo em sua forma mais banal, enraizado na estrutura social e que orienta as relações econômicas, culturais e políticas. A luta do antirracismo, que deveria ser inerte a nós, povo brasileiro amplamente miscigenado e que vive em um país com 56% da população negra, é colocada embaixo do travesseiro e invisibilizada com a tal liberdade de expressão que nos leva ao silêncio. A névoa proveniente do episódio recente em que um homem negro foi morto em uma viatura da polícia, eu acho que dá para tirar essa parte, é semelhante à cegueira branca descrita por Saramago. Aí gostei dessa parte. Quando você vem, né, ó, esse caso recente de discriminação, então na realidade não foi apenas discriminação, foi um crime cometido contra uma pessoa negra. Eu acho que ficaria mais fácil de você argumentar se você tivesse um caso não de homicídio, mas um caso de racismo mesmo. Talvez se você tivesse trazido um exemplo, né, de alguma pessoa que sofreu esse crime, entendeu? Eu acho que ficaria mais relacionado, porque você dizer, né, que esse cara morreu e que é apenas é discriminação, fica superficial. Então eu oriento que você tire esse caso, né, desse cara e mantenha o foco em um caso de racismo, tá bom? Pode pegar um caso aí recente ou até famoso de racismo, tá? Para comprovar isso, para deixar evidente que isso acontece e que as pessoas não fazem nada, tá bom? E aí quando você coloca aqui, ó, a sensação de embarque num túnel do tempo, né? E aí alimenta a sensação de embarque num túnel do tempo. O século XX muitas vezes ressurge. Sob qual perspectiva que ele ressurge? Sob a perspectiva de fazer a Constituição? Sob a perspectiva de garantir os direitos? Sob a perspectiva do quê? Então eu acho que aqui não ficou bem articulado com a contextualização histórica que você fez no início. Então você poderia colocar assim, ó, alimenta a sensação de embarque num túnel do tempo para um período em que os direitos não eram assegurados, para um período em que havia diferenciação em relação à cor da pele, entendeu? Algo nesse sentido. Eu acho que ficaria melhor do que você falar que o século XX muitas vezes ressurge, né? Para não ficar incoerente nesse sentido, tá bom? Ser antirracista é uma coisa básica. A afirmação parece óbvia, mas se torna desafiadora enquanto vivemos em uma sociedade que ainda acredita no mito da democracia racial de Gilberto Freire, conceito que nega a existência do racismo no Brasil. 2 neurônios são suficientes para jamais considerá-la a sério. E eu dou o exemplo do racismo que existe. Como médica negra, sou vítima da injúria e impossibilitada de cuidar de quem prefere um profissional branco. E ninguém se opõe a eles, pois, adivinhe, é um direito do paciente. Seria cômico se não fosse trágico. A sociedade foi construída em cima do sangue negro. A pele negra virou sinônimo de sujo, barato e menos digno. Exagero? Não exagero. Gostei aqui da tua máscara social, ficou bem relacionado, gostei bastante, né? Aqui, quando você se opõe a ele, eu achei que você ia trazer a questão do antirracismo, tá? Eu achei que você ia trazer aí a questão que comprova o quão importante é, né, para as pessoas defenderem, né, as pessoas negras, para as pessoas se defenderem e se protegerem desses casos de racismo. Então, eu acho que ficaria melhor articulado se você fizesse esse movimento na sua redação, tá? Exagero? Não exagero. Esse não é um quadro pintado propositalmente mais feio do que a realidade. É um quadro real, que milhares de pessoas presenciam diariamente de forma passiva ou ativa. O que nos diferencia é o modo que lidamos, o modo como lidamos com essa realidade. Aliás, só deveríamos lidar de um jeito, não aceitando, sendo antirracistas, né? Não se pode tolerar o intolerável. Estamos no século XXI, não podemos voltar no tempo.
Gostei do seu artigo, né? Eu acredito que esses comentários que eu fiz, esses apontamentos, são apenas para deixá-lo ainda mais efetivo, ainda mais evidente. Então, eu quero que você escreva com mais clareza, separe melhor aí os períodos para os seus parágrafos aí não ficarem muito extensos. Tá bom? Estou muito orgulhosa de você, muito orgulhosa do seu desempenho e continuem aqui firme no propósito que vocês vão arrasar na redação da UniOeste. Bora escrever redação? Bora, meu filho!